Olá, povo de Deus, olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite para você. É isso aí que está aqui com a gente de segunda a segunda, neste horário, na TV Diário Canal 22, no Diário Divino. E olha, gente, que esse estúdio está ficando bonito, né? Tá ficando bacana, para a glória do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso. Está passando aí na tela alguns lugares que nós visitamos, onde nós fomos, onde nós gravamos o programa, em alguns continentes, tudo isso para a glória do Senhor Jesus Cristo. O divino, ele é vida e bom é estar aqui e poder fazer esses programas e, claro, com a sua participação, com o seu apoio, com a sua graça, né? E a gente está juntos nesse novo, um estúdio remodelado, né? Para a glória de Deus. E olha, gente, nessa semana o pastor Everaldo vai estar respondendo, falando sobre algumas coisas bem popular que as pessoas compartilham. Por isso que eu quero chamar aqui o nosso diretor. Você conhece o nosso diretor? Se não conhece, vai conhecer. Emanuel Salles. Ele vai falar como vai ser esta semana para a glória do Senhor. E aí? Olá, boa noite, né? A gente só fica ali atrás. A gente estava conversando, né, pastor? A gente tem um guia para fazer o divino, né, que é a Bíblia, Deus, enfim, esse é o nosso guia de trabalho. Mas também nós temos reuniões para a gente colocar a população, né, os telespectadores, através do WhatsApp, através do Instagram, eles entram em contato. Então, é um programa que, apesar de ter um guia, ele é totalmente interativo. Sim, sim, com certeza. Então, pensando nisso, a gente criou, né, olhando aí aos anseios dos telespectadores, de vários versículos bíblicos que são compartilhados. Eles são compartilhados em rede social, eles são procurados através do site de busca, né, do Google, e muitos deles nem todo mundo sabe o que de fato funciona. Coloca, manda, achando que está enviando, e está mesmo, né, enviando uma mensagem de Cristo, uma mensagem divina, mas nem todo mundo, ou melhor, uma minoria sabe exatamente o que é aquele versículo. Será que as pessoas meditam naquilo que elas estão compartilhando? Não só se tratando de textos bíblicos, como de muitas outras coisas que chega, né, nos grupos de WhatsApp, chega aí no Instagram, em todas as plataformas digital. Será que as pessoas param um pouquinho para analisar, para ver, para meditar? E principalmente o texto bíblico, né? A palavra de Deus, como diz o seguinte: o texto sem contexto, ele é pretexto para heresia. Então é disso que nós vamos falar sobre a semana. Exatamente. Então, ó... Quantos tá versículos tem aí? A gente tem uma média de 7 a 8, tá aqui, ó. Toma que o filho é teu. Já tá aqui agora. Então, esse aqui, ó, um dos mais, acho que é um dos mais compartilhados. Eu acho que ele... Muito bom. Na hora que fala Filipenses 4:13, as pessoas, muitos já sabem, né? Outros não, mas quando se diz assim, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E aí, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que é na questão de ganhar, de alcançar, ou é de resistir? Será que é isso que ele está falando no contexto ali? De obter, de ganhar, de conquistar ou de resistir? É isso que a gente vai ver. Exatamente. Então vamos para um curto, breve, rápido intervalo e a gente já volta falando desse versículo, Filipenses 4:13. Será que Paulo estava falando sobre o de ganhar, conquistar ou de resistir? Sai daí não. Que bênção de Deus, né? Já voltamos e olha, a gente precisa lembrar de uma coisa. Como diz a palavra do Senhor, João 8:32, que está muito popularizado também, né? João 8:32, a gente vai falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um versículo que até o presidente da República, né, fala muito sobre esse versículo, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas hoje vamos falar sobre Filipenses capítulo 4, no versículo 13, que na verdade o contexto dele, está a partir do versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, né, já aprendi, ele fala, eu tomei lições, sei passar, né, sei viver, tanto na abundância, quanto também na escassez, né? Tanto na bonância quanto também na escassez, eu sei passar. E no versículo 13 de Filipenses capítulo 4, Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. E no início do programa, até aqui com o nosso diretor Emanuel Salles, falando sobre, será que é sobre a questão do ter,
de conquistar, de obter, de ganhar, ou se é de resistir. É isso que a gente precisa aprender. E na verdade esse texto está falando na questão da resistência. Porque quantas pessoas elas não conseguem passar na prova da bonância? Há muitas pessoas que chegam dentro nas igrejas, né, num momento muito difícil, passando por provas, prova da panela, a gente fala assim, da questão da necessidade, passando na prova da questão da sentimental, ou às vezes também de doenças e tantas outras coisas, mas quando elas recebem a bênção, são abençoadas, a mente delas se ocupam com as coisas desse mundo, e o que acontece? Muitas delas se afastam, deixam o Senhor, porque elas estão com a mente totalmente ocupadas. Você conhece alguém que Deus o abençoou e depois essas pessoas se afastaram, deixaram o Senhor Jesus Cristo? Muitas pessoas, infelizmente, fizeram isso. Muita gente acabaram fazendo isso. E aí perderam a bênção, porque o nosso relacionamento com Deus não é baseado em conquistas terrenas, mas por aquilo que foi conquistado, daquilo que nós ganhamos. Aonde? Na cruz do Calvário. Foi na cruz. Tem até um hino que diz, foi na cruz, onde um dia eu vi o quê? Os nossos pecados, ou os meus pecados, os nossos pecados castigados em quem? Castigados em Jesus Cristo. Então a gente tem que estar em Cristo Jesus. Então quando o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está falando na questão do resistir. Infelizmente, alguns pegam esse texto bíblico para fazer o quê? Para fazerem campanhas de prosperidade, campanhas para conquistar, para obter. Você nasceu para enriquecer. E aqui não, é de resistir. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então tenham bom ânimo na questão, sejam fortes e corajosos, porque eu venci. Quando Paulo diz eu posso, não está se referindo a ele em si somente, ou na sua força física ou intelectual ou espiritual que seja. Quando ele diz assim, ó, naquele, ele sai dele e ele aponta para aquele. Para quem? Para aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando ele diz o El Shaddai, ele está se referindo o quê? Ao Deus Todo-Poderoso. Deus continuará sendo Deus, mesmo que pessoas digam que não existe Deus, seja homens comuns ou sejam religiosos, seja pastores ou qualquer outra pessoa que venha se desviar ou apostatar da sua fé, seja padres ou seja o Papa falando Deus não existe, Deus continuará sendo Deus, porque está escrito na palavra, ele é o grande El quer dizer Deus, El Shaddai, todo-poderoso, o Deus que criou todas as coisas, ele é o grande eu sou. Então Deus é Deus. Então Paulo diz assim, posso todas as coisas porque ele me fortalece. Ele escrevendo também diz o seguinte, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque ele, na sua fraqueza, ele é fortalecido. Porque ele vai buscar em Deus. E ele busca em Deus o quê? Socorro. Busca em Deus orientação. Busca em Deus discernimento, entendimento, uma visão. Busca em Deus se fortalecer diariamente. Então posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o Senhor diz, naquele que me fortalece. Deus é que o fortalece. Da mesma forma como nós precisamos da água. Por exemplo, se a gente não beber a água, a gente se sente meio apático. Isso acontece comigo, eu preciso beber água. A gente se sente meio desnutrido e vem a sede com a consequência da falta da água, porque na verdade você não pode tomar água quando... Não é que você não pode, não seria essa a palavra. Você não deve tomar água somente quando você tem sede, porque o momento da sede é o seu corpo gritando que você precisa se hidratar. Então você fica desidratado e aí você pode até a sua pressão cair, acontecer alguma outra coisa, os seus rins pode gritar e aí vai acarretar algumas séries de doenças no seu corpo. Então nós precisamos da água, também precisamos nos alimentar, precisamos daquilo que a terra produz. Paulo, ele diz o quê? Naquele que me fortalece. Quando Satanás
foi ao encontro de Jesus Cristo no deserto, quando ele estava em 40 dias em jejum, sem comer, sem se alimentar, quando ele estava ali, Satanás foi o quê? Naquilo que a carne dele estava gritando. Então Satanás ele vem naquilo que ele acha que é uma brecha para ele entrar, para ele nos dominar. E ele chega para Jesus e diz o quê? Se tu és realmente o Filho de Deus, se você é realmente o Filho de Deus, aí tem um cara que diz aí, Deus não existe. Olha o que Satanás está dizendo. Se tu és realmente o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães, né? Faça com que elas sejam transformadas em pães. Mas o que Jesus Cristo disse para ele? Nem só de pão viverá o homem. Não está dizendo que você não precisa comer. Ele está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, veja a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Então ele diz o quê? Paulo diz, naquele que me fortalece. Então ele tem que olhar para Deus. Então hoje, em nome de Jesus Cristo, olhe para Deus, busque em Deus, faça como o apóstolo Paulo, esteja no Senhor, foque no Senhor. Você que pensou em parar, em desistir, em retroceder, em recuar, perdeu as forças, está sem ânimo, está sem alegria ou perdeu a alegria, busque em Deus. Ele me fortalecerá e você será fortalecido no Senhor. Meditar nas Sagradas Escrituras. É como o próprio Deus falou para Josué, medita na minha palavra, tem de bom ânimo, seja forte e corajoso, porque eu tenho uma grande obra para realizar, para fazer por meio da sua vida. A nossa vida aqui nessa terra tem um propósito e vivemos com um propósito, para a glória de Deus, para as maravilhas de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, dentro desse versículo hoje, passando aqui, que é bem popular, as pessoas compartilham, as pessoas falam sobre Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então está falando a questão do resistir. O diabo não vai parar você. Você vai resistir. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir o diabo na fé. E ele, vai dar linha em nome de Jesus. Amém? Amém? É isso aí, gente. A gente vai orar, mas antes de nós orarmos, eu preciso falar o quê? Do nosso patrocinador, do Grupo Zelo. Grupo Zelo, esta empresa que está aí em mais de 14 estados do Brasil, porque também faz parte ali da cidade satélite em Brasília, chegou aqui na cidade de Fortaleza, o Grupo Zelo. Então faça o melhor plano de assistência familiar do Brasil. Você entra no site grupozelo.com ou ligue 3487-7272. Grupo Zelo e você, tudo a ver. Vamos orar, vamos falar com o nosso Papai do Céu, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor pela palavra que nos sustenta. Como está escrito na palavra do Senhor lá em Romanos, fala sobre que tudo que foi escrito para o nosso próprio benefício. E a gente não poder nos alimentar de texto bíblico como esse. Que o Senhor venha nos dar força, venha nos fortalecer. E fortalecer, Pai, os nossos telespectadores, em nome de Jesus, como todos os seres humanos que estão espalhados por toda a terra, possam entender que no Senhor nós podemos, porque é o Senhor quem nos fortalece por dentro, que nos dá força, nos dá ânimo, que nos consola, até mesmo na perca de um ente querido. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que pessoas sejam libertas, sejam transformadas, sejam tiradas do lamaçal, das dores, das dificuldades e de tudo aquilo que tem oprimido estas vidas na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todas as pessoas possam ter entendimento quando Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque ele vai o quê? Na sua presença, na presença do Eterno e busca forças. Assim seja nessa casa, nessa família, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E amanhã, só dando uma dica, João 16:33 é um outro texto muito popular, mas a gente vai falar sobre ele amanhã aqui no Diário Divino, na TV Diário, porque o divino é vida. E lembre-se sempre, hein, que Jesus te ama.